Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Arthur Moraes, professor de Word do curso Senap. Estamos começando mais uma aula. A aula de hoje, gente, é um tema muito importante nesse programa sensacional de edição e criação de texto que é o Word, que é como inserir tabela, certo? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como inserir uma tabela, tá? De maneira bem simples aqui no Word, ok? Pessoal, aqui eu tenho um texto já aberto, um texto sobre a população brasileira, tá? E aqui, ó, ele diz quantas pessoas, né, quantos habitantes tem em cada região do Brasil, certo? Então, tem a população de cada região do Brasil. Com isso, eu quero criar uma tabela abaixo aqui do primeiro parágrafo que me mostre a população de cada região do Brasil, ok? Então, vamos lá. Para mim inserir uma tabela, gente, primeiro eu tenho que escolher onde essa tabela vai ficar, certo? Como eu já disse para vocês que ela vai ficar abaixo do primeiro parágrafo, eu vou clicar aqui no finalzinho da linha do primeiro parágrafo, vou teclar Enter no teclado uma vez. Pronto, teclei Enter. Vocês veem que já aumenta aqui o espaço. Para mim inserir a tabela, eu vou ter que acessar a guia Inserir, certo? Assim como vários elementos no Word, como forma, gráfico, imagem, estão na guia Inserir, tabela também não é diferente disso, ok? Então, vou clicar lá, ó, guia Inserir. Logo no comecinho da guia Inserir, eu vou ter aqui a opção Tabela. Clico lá em Tabela. Aqui em Tabela, gente, eu posso tanto desenhar a minha tabela, certo? Aqui ele já vai formando a tabela aqui embaixo para mim. Vocês veem que tem vários quadradinhos, certo? Esses que ficam aqui na vertical representam as colunas e os que ficam na horizontal representam as linhas, ok? Eu posso tanto desenhar aqui minha tabela, né? Ele vai formando aqui embaixo, como eu mostrei para vocês, como eu posso clicar em inserir. Se eu clicar em inserir, ele vai me mostrar uma caixinha suspensa, onde eu escolho a quantidade de colunas e linhas que eu quero colocar na minha tabela, ok? Mas primeiro a gente precisa saber quantas colunas e quantas linhas eu vou precisar, certo? Aqui, gente, no Brasil eu tenho 5 regiões, né? Região Sul, Sudeste, né? Segunda, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então tem um total de 5 regiões, ok? Nessas 5 regiões eu tenho a população de cada uma. Eu quero que apareça, ó, região em cima, população embaixo. Então isso, ó, já dá duas linhas, certo? Como são 5 regiões, eu vou precisar de 5 colunas. 5 colunas, duas linhas. Só que eu preciso de mais uma linha, que é a linha acima, que vai aparecer o título da minha tabela, que é a população brasileira. Então, eu preciso, ó, de 3 linhas, 5 colunas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, 5 colunas, 3 linhas, ó. Aqui com o mouse mesmo. Se eu clicar, já vai ficar. Olha só. Simples e fácil. Ah, Arthur, não quero. Às vezes eu mexendo aqui no mouse, pode sair mais ou menos linhas ou colunas, vai sair bagunçado. Quero que seja algo mais direto. Então, como é que eu faço? Vou desfazer aqui, tá, gente? Ó, setinha para a esquerda, desfazer. Você pode clicar nela, apertar o Ctrl Z no seu teclado. Volta lá, inserir tabela. Nessa caixinha, o que mais importa é a quantidade de linhas e colunas, tá? Tem outras informações aqui, mas eu vou colocar aqui quantas colunas e quantas linhas eu quero. Quero 5 colunas, 3 linhas. Já está marcado 5 colunas. Escolha aqui a quantidade de linhas, ó, 3. Clico no OK e aí o Word já vai inserir para mim, tá certo? Nessa tabela que eu inseri, eu preciso que a primeira linha, a linha de cima do topo, que é a linha onde vai ter o título da minha tabela, ela esteja mesclada. O que quer dizer mesclado? Nessa minha linha, eu tenho 5 colunas, então eu preciso que essas 5 células da primeira linha aqui da minha tabela, do Word, elas se transformem somente em uma. Então eu vou mesclar, eu vou juntar elas e vão se transformar somente em uma. Como é que eu faço isso? A tabela, gente, não é diferente do texto no Word. Para mim selecionar ele, basta eu clicar, segurar e arrastar com o mouse, o botão esquerdo do mouse, ok? Então, clico lá na primeira célula, ó, seguro e arrasto, vou arrastando aqui até o final. Chegou no final, eu selecionei já a minha primeira linha aqui do Word, tá certo? Quero mesclar, como é que eu faço isso? Clico com o botão direito em cima da linha, ó, da seleção, e vai aparecer uma caixinha suspensa. Nessa caixinha suspensa, eu vou escolher a opção mesclar células. Mesclei. Pronto. Vocês veem que aqui embaixo já ficou, ó, uma linha inteira mesclada, ou seja, onde eram 5 células, se transformaram em somente uma célula, ok? E aqui eu vou colocar o título da minha tabela. Para mim inserir algo dentro de uma tabela, gente, basta eu clicar. Ó. Clico aqui na célula, já fica o ponteiro de inserção de texto, ok? Então vou clicar aqui na primeira e vou digitar o título da minha tabela. População brasileira. Ok. Opa.
população brasileira, tá certo? Cliquei lá, tá? Ah, Arthur, mas eu quero que fique centralizado para ficar mais bonitinho. Calma que a gente já vai chegar lá, tá certo? Aqui embaixo eu preciso colocar, gente, o nome das regiões, ok? Como ainda estou lá na primeira célula, né, que é do título, eu quero passar para as demais. É só clicar com o mouse? É, mas tem outra maneira também. Aqui no meu teclado tem uma tecla chamada Tab. Essa tecla fica uma setinha para a direita e outra para a esquerda. Ela está logo acima da tecla Caps Lock, que é onde deixa as letras maiúsculas. Se eu teclar ela, ó, ele vai mudando de célula por célula da minha tabela no Word, tá bom? Teclei uma vez, vocês percebem que o cursor de inserção de texto já está aqui embaixo. Então, eu vou digitar o nome de cada região do Brasil, ok? Vou colocar aqui, ó, Sudeste, Tab. Qual é a próxima? Nordeste, colocar na ordem de maior população para menor população, ok? Nordeste, depois região Sul, depois região Norte, opa, a letrinha aqui maiúscula, região Norte e por último região Centro-Oeste, certo? Aí já tenho o título da minha tabela, primeira linha, já tem os nomes das regiões, segunda linha, na terceira linha agora eu quero a quantidade da população. Então vou teclar Tab, vou lá, população da região Sudeste, 80 milhões. Vou arredondar para ser mais fácil a digitação, tá, gente? Para a gente não perder tempo tanto aqui com a questão da digitação. Vou colocar aqui 80 milhões. Pronto. Região Nordeste, 53 milhões. Vou colocar aqui só 53 milhões. Região Sul, 27 milhões. Pronto. Região Norte, 15 milhões. 15 milhões. E região Centro-Oeste, 14 milhões. 14. Prontinho. Então já tenho tudo aqui. Bem, tinha dito para vocês que ia ficar para depois da digitação essa questão do alinhamento, tá, gente? Para alinhar é muito fácil, gente. O alinhamento nas tabelas, ele é bem parecido com o alinhamento de texto. Ele tem tanto à esquerda, certo? À direita, centralizado e só não tem um justificado claro, certo? Mas esquerda, direita, centralizado, vai ter também na tabela, ok? E tem mais outros, né? Em cima, embaixo, tá? Então, tem vários alinhamentos aqui na tabela. Para mim colocar esse alinhamento, eu quero que fique tudo centralizado. De maneira mais simples possível, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar minha tabela inteira de uma vez só. A minha tabela, gente, ó, vocês percebem que quando eu seleciono ela, ou eu clico em qualquer parte da minha tabela, vai aparecer aqui ó, uma setinha de 4 pontas no canto superior esquerdo da minha tabela. Eu vou clicar nessa setinha, cliquei nessa seta, certo? Vai aparecer aqui ó, 2 novas guias. Quando eu insiro uma tabela no Word, aparece 2 novas guias com ferramentas para mim trabalhar com a minha tabela, tanto na parte de layout como na parte de design. A parte de design vai ser toda a parte da formatação. Eu mudar uma cor da tabela, aplicar um estilo, mudar a borda, certo? Mudar uma cor de preenchimento, tá? Escolher um layout já pronto. Então, tem várias opções de design da minha tabela. Lá na opção de layout, eu posso aumentar a largura da coluna, aumentar a altura da linha, posso mudar os alinhamentos, tá? Então, também tenho várias opções. Vou lá na guia layout, como eu disse para vocês, é que eu tenho os alinhamentos. Ó. Eu quero que ele fique bem no centro, todo o conteúdo fique bem no centro da célula. Clico lá. Ó. Cliquei, vocês percebem que de uma vez só já ficou aqui, ó, tudo certinho, ok? Agora, gente, nesse momento, o que é que eu quero fazer? Eu quero aplicar um estilo. Estou achando isso aqui muito preto e branco, quero que fique um pouco mais colorido. Então, volto lá na guia Design da tabela, certo? E Design da tabela, clico aqui nos estilos de tabela e vou escolher um estilo para minha tabelinha. Procurar um desses aqui, ó. Vocês percebem que já tem vários estilos de tabela prontos, certo? À medida que você vai passando o cursor em cima, ele vai mostrando como fica. Eu vou escolher esse aqui, ó. Pum. Escolher esse aqui, ó. Pronto, já tenho a minha tabela pronta. Arthur, mas o primeiro ficou negrito. O que é que você faz? Seleciona, ó. Eu seguro e arrasto. Vai lá na página inicial, se você quiser tirar, ó. Desmarca o negrito. Pronto, já fica bonitinho. Eu quero aumentar a primeira linha, ó. Para aumentar, gente, ó, a altura da linha, a largura das colunas, venho aqui, ó, posiciono o cursor em cima da linha, certo? Vocês percebem que fica uma setinha de 2 pontas. Clique, eu seguro, puxo para baixo. Olha só como aumenta. Tá? Ah, Arthur, mas ficou lá em cima, ficou no topo, o título, eu quero mudar, quero que fique no meio. Como é que eu faço? Clico aqui na célula, ou seleciono, tá? Toda a minha célula, a primeira linha da minha tabela,
Vou lá na guia layout, ó, coloco aqui no meio, novamente, ó, centralizar, certo? Então vai ficar bem no meio. Posso até aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte, ó, página inicial, aumento aqui, ó, certo? Já fica bem mais interessante a minha tabela aqui no Word, ok? Selecionando a tabela, gente, ó, guia design, novamente, posso mudar a cor se eu quiser, ó, aqui o sombreamento. Se eu quiser selecionar aqui, ó, a parte das regiões, seleciono, venho aqui no sombreamento, quiser colocar branco, ou se eu quiser um verde um pouquinho mais escuro, eu posso colocar também, certo? Se eu quiser deixar o mesmo verde da primeira linha, ó, clico lá, vai preencher para mim, certo? E dessa forma, a minha tabela ela fica totalmente alterável, eu posso alterar ela na forma que eu bem entender, tá certo? Deixei esse verdinho aqui, pronto, mais claro, ficou show, ok? Aqui, gente, ainda tem uma opção, ó, lá na guia Layout, né, da tabela, eu posso aumentar a coluna, certo? A altura da coluna, ó, vocês podem ver que vai aumentando, certo? Se eu não quiser, eu diminuo um pouquinho, como também a largura da coluna ou a altura da linha. Ó. Posso aumentar aqui a largura da coluna ou diminuir, isso fica muito a seu critério, tá certo? E aqui também, gente, nessa opção de layout, eu tenho, ó, dividir células, certo? Ó, vai dividir novamente as células, como eu posso também mesclar as células. Então, posso fazer isso tanto aqui na faixa de opções, como clicando com o botão direito e escolher a opção, ok? Clico aqui fora, prontinho. Bem, pessoal, a nossa aula ela vai terminando por aqui. Mostrei para vocês como inserir uma tabela de maneira simples aqui no Word, né? E algumas opções. Claro, a gente tem infinidade de opções, tá? Mas se eu fosse mostrar uma por uma, a aula ia ser imensa, tá bom? Mas espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá certo? Se você gostou da aula, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário do que você achou, se ficou com alguma dúvida e, se possível, se inscreve também no nosso canal, tá certo? Para continuar acompanhando nosso conteúdo e estar aprendendo mais e mais desse conteúdo tão essencial no mercado de trabalho. Vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.